Quando Paulo dizia, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, já que você está sendo informado do que é o Evangelho, eu gostaria também de informar a você o que o Evangelho não é. Porque às vezes as pessoas não sabem o que o Evangelho não é. Por exemplo, o Evangelho não é uma nova lei. Geralmente quando alguém vem para Jesus, aceita Cristo, vem para a igreja, ele diz, agora estou numa nova lei. O Evangelho não é uma nova lei. O Evangelho não é alguma coisa que o homem tem que fazer. Não é pelos méritos. Eu vou para a igreja porque eu sou muito bonzinho. Olha, eu não faço mal a ninguém, desejo mal a ninguém, sou muito bom. Então o Senhor está me escolhendo. Não é dessa forma. Na verdade, Jesus não veio nem morrer pelos bons. Ele veio morrer para os ruins. Paulo escreve isso aos Romanos capítulo 5. Diz que por um bom alguém até ousasse morrer. Mas Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o Evangelho não é alguma coisa que o homem tem que fazer. O Evangelho não é uma coisa que o homem tenha inventado. Isso não é invenção, não é invenção de homem. O Evangelho não é uma nova religião. Não, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, eu repito, é o poder de Deus para salvação. Ele é aquele dínamo que gera força dentro de nós, que dá toda a condição para que você realmente prossiga, sabe, dentro dos planos de Deus para a salvação eterna. É o poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza. É isso que é o Evangelho. É poder para realizar milagres. É o vocábulo aqui traduzido por poder, as gloriosas manifestações de Deus. Deixa eu falar para você que Deus se manifesta através do Evangelho. Vidas são transformadas através do Evangelho. Vidas são modificadas. Tudo muda na vida do homem, da mulher, da família, quando o Evangelho entra lá no lar dele. Para os romanos, por exemplo, nós entendemos que quando Paulo falava para os romanos, ele falava para um grupo dinâmico, um grupo que tinha uma ação dinâmica. Por isso ele dizia que o Evangelho era o poder, porque Roma, por exemplo, estava já naquele período com o seu império que os seus líderes, através dos seus imperadores, eles não acreditavam que seriam vencidos. Eles imperavam com toda a força, com todo o poder que tinham na época. E Paulo traz esta linguagem para mostrar aos romanos que o poder de Deus, que estava no Evangelho, era maior do que o poder do Império Romano. Na capital da Grécia, que é Atenas, ou na capital do Império Romano, Roma, o Evangelho era ridicularizado como produto de fanatismo religioso, não sendo tomado a sério. Eles não levavam a sério o Evangelho, apenas zombavam, criticavam, especialmente o que dizia respeito à sua doutrina e à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava, naquele exato momento, fazendo uma grande declaração. Não obstante as ameaças, as perseguições, ele levantava-se e dizia a respeito da sua posição: não me envergonho do Evangelho. Para os gregos, o Evangelho representava uma insensatez, enquanto que para os judeus servia de pedra de tropeço, visto que expunha algumas ideias que o antigo judaísmo simplesmente queria aceitar, sobretudo a ideia do Messias como o servo sofredor. Era uma coisa nova.
uma notícia nova. Quando eles estavam recorrendo a outras forças, quando eles estavam recorrendo a outros meios de salvação, Paulo chegou com esta mensagem, que o Evangelho tinha tudo quanto eles precisavam para a salvação. Não precisavam correr de mar a mar, não precisavam empenhar-se a sacrifícios pessoais, porque o Evangelho já estava trazendo uma nova mensagem, a mensagem de alegria, de paz, a mensagem de salvação. Poder de Deus para a salvação é o que o apóstolo São Paulo enfatizava nesse texto que acabamos de ler. A salvação é apresentada em 3 aspectos. O primeiro é a justificação. A justificação é um termo judicial. Somente o juiz pode justificar aquele que transgrediu. Assim mesmo, assim é o nosso Deus. Você pode ver isso em Romanos capítulo 5, o versículo 1, quando Paulo diz: justificados pela fé em Jesus Cristo. O segundo aspecto é o aspecto da regeneração. Quem mais regenera a vida? O Evangelho regenera. Ele torna o homem velho numa nova criatura. Quando se diz velho, aquele homem sabe que está a vida toda levando uma vida de pecado, de desobediência, uma vida de descrédito, sem crédito social. Olha, o Evangelho entra na vida desse homem e o transforma em nova criatura. E novamente ele resgata tudo aquilo que outrora havia perdido. O terceiro aspecto é a santificação, operada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Este processo é um processo paulatino, é gradativo. Não diz respeito a uma pessoa que se converte hoje e já está pronto. Não, ele vai se aprontando. Às vezes alguém confunde isso. Fulano está lá na igreja, mas ele está andando errado. Ele ainda tem as suas falhas. Sim, porque o próprio Paulo, quando escrevia aos crentes de Filipos, ele dizia: aquele que em vós começou uma boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. A obra de Deus vai sendo aperfeiçoada na vida das pessoas, até chegar à estatura de varão perfeito. É uma medida especificada por Deus. Esta medida qualitativa, ela não é especificada pelo homem. Não sou eu que a especifico, não somos nós que mostramos o padrão. Esse padrão modelar não é do homem, esse padrão modelar é de Deus. O homem não tem paciência, mas o Senhor é paciente, Ele é longânimo e Ele vai ajudando a cada um segundo as suas necessidades. Deus é bom e por isso Ele te ama e quer também te ajudar. Agora, queridos, nós vemos no Evangelho, na graça, na salvação, aí nós vemos a quitação da dívida, porque justificação significa isso, quitação de dívida. Quando o pecador chega à presença de Deus, no momento em que ele ouve a palavra do Senhor e que o Espírito Santo fala ao seu coração, dizendo: você é pecador, você é um transgressor, e ali na sua mente, como filme, começa a passar todos os pecados que ele cometeu. É uma dívida diante de Deus, e naquele exato momento da sua conversão, da justificação, Deus perdoa os pecados desta pessoa e diz: você não me deve mais nada, você está agora livre desta dívida. Então é quitação de dívida. Justificação é a fonte de justificação, a graça. É o fundamento da justificação, é a própria justiça de Cristo. E os meios da justificação é a fé. Se você tem fé no seu coração, não se abale, não se entristeça por aquilo que você já cometeu. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, confesse-o como seu Salvador e com certeza você hoje estará sendo absolvido desta dívida para com Deus.